Ó, o Cronos pediu pra você falar um pouco do TDAH. Pois é, o TDAH, transtorno de déficit de atenção. Tivemos- Até acabei de falar que eu sou, né? É, Eu sou. a gente teve um episódio aqui com Gaveta que ele se assumiu também. Ele falou que ele tem esse problema também, Eu né? tenho. É? Eu tenho. Transtorno de déficit de atenção é um tipo de funcionamento cerebral onde o cérebro nasce com uma capacidade de ter excesso de pensamento numa velocidade maior. Então é como se fosse um grande... A gente capota nos nossos pensamentos. Você vê que de vez em quando você fala assim, não, vamos voltar aqui. É. Por quê? Porque para mim um pensamento gera outro. E vai indo e vai ramificando. Exatamente. Como se fosse a janelinha do Windows, né? Sei, Você vai abrindo. Isso é um tipo de funcionamento cerebral. Aí você pergunta, por quê, Bia? Existe o lobo frontal, que é a nossa testa aqui, que é o maestro da orquestra cérebro. Tudo no cérebro é pensamento, tá? Então, pensamentos são aquelas conexões todas. E pensamentos, muitos se perdem, muitos viram ação. Mas a gente tem muito mais pensamento do que ação. Exato. Tá? Então, tudo é pensamento no cérebro. Se você tem um sistema frontal, lobo frontal, que é responsável por filtrar o excesso de pensamentos, para que você não se perca e chegue à ação, se ele funciona legal, ótimo. Porque ele controla a tua impulsividade racionalmente. Pois se acontecesse isso que aconteceu com fulano, como é que eu agiria? Isso é o simulador. Entendi. Mas tem hora que sai do controle. Entendi. O lobo frontal, no caso do ansioso, ele é sobrecarregado. Porque quando você está muito ansioso, você acelera seus pensamentos. Tá? Não é que ele não funcione bem. Ele foi sobrecarregado naquele momento. E depois que diminui aquele pico de ansiedade, volta ao normal, volta a funcionar. No caso do TDAH, ele funciona menos. Ele nasce funcionando menos. Aí você vai falar, tá, então o cara, se funciona menos, o cara tem que ser menos. Não. Se o filtro funciona menos, o cérebro como um todo funciona mais. Porque tem excesso de pensamento, excesso de impulso. O funil Isso. é maior o que está saindo. Entendi. Isso. Entendeu? É como se o maestro tivesse desorganizado. Então, mas de certa forma você tá gastando mais energia elétrica. Com isso certeza. te traz um cansaço. Exatamente. Tanto que o TDAH, ele não tem fadiga. tendência a deprimir, ele tem tendência à exaustão mental. E isso acontece o que com exaustão mental? É aquela coisa que tem uma hora que ele para... Você fala, ai. Não, ele não quer nem falar. Ah, é? Por exemplo, eu tenho preguiça de falar. Quando eu tô em exaustão... Não, quando eu tô em exaustão, é muito engraçado. As pessoas que me conhecem falam assim... por exemplo, minha mãe me conhece bem, que minha mãe é TDAH também. Ah, tá. Então, eu ligo, aí ela me liga e fala, oi, filhinha, tudo bom? Eu falo, oi, mãezinha, tudo bom? Aí ela fala, não sei o que... Eu, aham. Aí ela fala, filha, tá exausta, né? Aí eu falo, dorme umas 12 horas que passa. E passa, né? E passa! Porque o TDAH... É uma exaustão mental. Dos pensamentos. Eu tenho isso E tem uma coisa que acalma a gente, que é ver um nada, né? Então você vai para um filme de... Qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí a pessoa... Mais bobo possível, Isso, né? que tipo assim, eu não posso pensar. Tem que ser um desenho animado, aquele bem ridículo, Tom e Jerry. Aí, é engraçado que nessas horas, se eu estiver vendo algum programa sério, a pessoa passa, o que está acontecendo? Eu falei, não sei. Mas você está vindo? Eu falei, mas eu não estou captando nada. Só um monte de imagem. Exatamente. Então, então quando eu estou muito cansada, eu tenho essa intimidade com todo mundo, eu falo, tô entendendo nada que você está falando.